Ninguém, fosse rico ou experiente, conseguia consertar o carro do milionário. Mecânicos famosos tentaram e falharam. Até que um dia apareceu uma faxineira humilde, com as mãos ainda perfumadas de sabão e um olhar submisso. E com um gesto inesperado, mudou tudo. Não apenas o destino daquele carro, mas a vida de todos que testemunharam o impossível. O sol matinal atravessava as altas janelas da mansão dos Almeida e Silva, lançando raios dourados sobre os pisos de mármore do hall. Mariana Oliveira estava diante da imponente porta de entrada, apertando uma bolsa modesta nas mãos e sentindo o coração bater como um tambor. 28 anos de vida a ensinaram que as primeiras impressões contam muito, e ela não podia se dar ao luxo de falhar. A porta se abriu com um suave deslizar, revelando uma mulher elegante de meia-idade. Clara Bastos tinha algo que inspirava respeito e um leve receio de imediato. Seu olhar era penetrante, como se pudesse ler cada pensamento, cada segredo. Senhorita Oliveira, presumo. A voz da assistente era cordial, mas distante. Pontualidade é um bom sinal. Por favor, siga-me. Mariana a seguiu pelos corredores adornados com antigos retratos e antiguidades. Cada passo ecoava nos amplos interiores, lembrando-a do abismo entre sua origem humilde e aquele mundo de luxo. Tentou não olhar com muita insistência para as obras de arte penduradas nas paredes, mas não pôde deixar de notar os detalhes, a precisão do trabalho, a história contida em cada objeto. O Sr. Almeida e Silva é um homem exigente, mas justo, dizia Clara, conduzindo-a por mais cômodos. Ele espera discrição, profissionalismo e invisibilidade. A senhora entende o que isso significa? Mariana acenou com a cabeça, embora a palavra invisibilidade soasse como uma sentença em seus ouvidos. A vida toda ela tentara ser vista, apreciada pelo que conseguia fazer com as próprias mãos. Agora, deveria fingir que sua única habilidade era limpar. Pararam diante da porta da biblioteca. Clara virou-se para ela com o mesmo sorriso frio. Um conselho para começar: não faça perguntas sobre a família, a história desta casa ou sobre a garagem. O Sr. Almeida e Silva preza muito a privacidade nesses assuntos. Antes que Mariana pudesse responder, a porta se abriu. No limiar estava um homem que imediatamente atraiu sua atenção. Roberto Almeida e Silva era alto, por volta dos 40 anos, com cabelos escuros já salpicados de grisalho nas têmporas. Mas não foi sua aparência que mais a impressionou. Foram seus olhos. Via neles um cansaço, como se carregasse um peso maior do que seus ombros largos poderiam suportar. Sr. Roberto, esta é a nova arrumadeira, apresentou Clara. Senhorita Mariana Oliveira. Roberto acenou com a cabeça, seu olhar detendo-se por um momento em suas mãos. Mariana, instintivamente, escondeu-as atrás das costas. Eram mãos acostumadas ao trabalho pesado, com unhas fortes e pequenas cicatrizes. Não as mãos de uma arrumadeira típica. Bem-vinda à nossa casa, disse ele baixinho. Sua voz era grave, mas soava com um tom de resignação. Clara explicará tudo à senhora. Se precisar de qualquer coisa... Ele não terminou a frase. Virou-se e desapareceu nas profundezas da biblioteca, deixando Mariana com perguntas que ela não podia fazer. Nas horas seguintes, Clara a introduziu nas suas funções. A casa era enorme, cheia de aposentos que exigiam cuidado diário. Mas Mariana logo notou que alguns lugares eram estritamente proibidos, especialmente a garagem e os cômodos adjacentes. Este é o santuário privado do chefe da casa, explicou Clara, quando Mariana perguntou sobre a porta fechada. Ninguém além de mecânicos selecionados tem acesso ali, nem mesmo eu entro lá com frequência. À noite, quando ficou sozinha em seu quarto designado no sótão, Mariana sentou-se à pequena janela com vista para o pátio. Dali, podia ver um pedaço da garagem.
Uma estrutura maciça de tijolos vermelhos que parecia um templo dedicado à automotiva. De longe, vinha o som de passos. Roberto percorria o pátio, sua silhueta parecendo solitária à luz do lampião. Parou em frente à garagem, colocou a mão na porta metálica e ficou imóvel por um longo tempo. Mesmo àquela distância, Mariana podia sentir a angústia dele. Naquela noite, ela ficou sem dormir, pensando no que vira. Conhecia aquela sensação de impotência diante da mecânica. Ela mesma passava por frustrações semelhantes quando uma máquina não cooperava. Mas sabia também que por trás de cada enigma havia uma solução. Era preciso apenas saber onde procurar. Na manhã seguinte, enquanto limpava a biblioteca, notou antigas fotografias em uma das estantes. Mostravam um homem elegante ao lado de um belo carro clássico. Em uma das fotos, lia-se Sérgio Almeida e Silva, 1960. Instintivamente, soube que era o avô de Roberto e que o carro da foto devia ser o mesmo que agora lhe causava tanta dor. Algo dentro dela lhe dizia que sabia como poderia ajudar. Mas tinha o direito? Poderia arriscar perder o emprego por alguém que mal conhecia? A resposta veio inesperadamente naquela noite, quando viu Roberto novamente em frente à garagem. Desta vez, porém, ele não estava parado. Estava ajoelhado diante da porta, a cabeça nas mãos, os ombros tremendo de lágrimas contidas. O primeiro mês na mansão Almeida e Silva passou para Mariana como um turbilhão. Cada dia trazia novas descobertas, tanto sobre a casa quanto sobre as pessoas que ali viviam. Aprendeu a reconhecer os passos de Roberto nos corredores, pesados, metódicos, como de alguém que carrega um peso invisível. Clara, por outro lado, movia-se como uma sombra, aparecendo onde quer que pudesse controlar a situação. Mariana rapidamente percebeu que a atmosfera na casa era tensa. A servidão falava em sussurros sobre os mecânicos que vinham toda semana. Especialistas de toda a Europa que deixavam a mansão com caras sombrias e mãos vazias. Ouvia fragmentos de conversas sobre um caso impossível e uma máquina amaldiçoada. Já é o 3º ano, disse uma manhã Célia Ribeiro, a governanta mais antiga, que trabalhava ali há 20 anos. Ela lavava a louça na cozinha quando Mariana veio buscar os produtos de limpeza. O senhor Roberto já gastou uma fortuna com todos esses especialistas e o carro continua parado, como um defunto. Que carro é esse? Perguntou Mariana com cautela, fingindo apenas interesse cordial. Célia olhou ao redor, certificando-se de que Clara não a ouvia. Um tesouro de família. Um carro brasileiro de 1960, projetado pelo avô do senhor Roberto. Dizem que ele era um gênio, mas também um homem difícil. Este carro é tudo o que restou daquela época. Quando parou de funcionar há 3 anos, o senhor Roberto como que perdeu uma parte de si mesmo. Mariana acenou com a cabeça, mas sua mente já trabalhava. Um carro brasileiro dos anos 60... Isso significava soluções não convencionais, peças originais, tecnologia que os mecânicos contemporâneos talvez não entendessem. Por um momento, sentiu um arrepio familiar, o mesmo que a acompanhava em cada desafio técnico. À noite, quando a casa mergulhou no silêncio, Mariana não conseguia dormir. Saiu para o pátio, esperando o ar fresco que a ajudasse a se acalmar. A garagem pairava na escuridão como um grande enigma, esperando para ser resolvido. Não esperava encontrá-lo lá. Ele estava sentado em um banco sob a velha figueira, olhando para o prédio da garagem. Segurava um copo na mão, provavelmente uísque, a julgar pelo cheiro que pairava no ar. Ele não a percebeu, então teve a oportunidade de observá-lo de perto. Sem o paletó e a gravata, ele parecia mais jovem, mas também mais vulnerável. Sua camisa estava amassada, como se tivesse dormido com ela, e o cabelo despenteado. Era a imagem de um homem no limite da resistência.
Não consegue dormir? Perguntou de repente, sem se virar para ela. Mariana tremeu, surpresa por ele tê-la notado. Desculpe, Sr. Almeida e Silva. Não queria incomodar. Não incomoda. Ele indicou o lugar ao lado dele no banco. Sente-se, se tiver vontade. Hesitou por um momento. Isso quebrava todas as regras sobre invisibilidade que lhe foram explicadas antes. Mas algo em sua voz, a solidão, talvez uma necessidade desesperada de contato humano, a fez sentar-se. Sentaram-se em silêncio por alguns minutos, olhando para a garagem. Finalmente, Roberto falou novamente. O seu pai é vivo, senhorita Oliveira? A pergunta a surpreendeu. Sim, ele mora no interior, perto de Pouso Alegre. Com o que ele trabalha? Mariana hesitou. Deveria dizer a verdade? Ele era mecânico. Agora está aposentado, mas ainda gosta de mexer em máquinas antigas. Roberto acenou com a cabeça. Tenho inveja dele. Meu avô também era mecânico, um inventor genial. Ele projetou este carro ali, apontou para a garagem, como o ápice de sua obra de vida. Deveria ser um símbolo da inovação brasileira, uma ponte entre a tradição e o futuro. Sua voz embargou. E agora, nem consigo fazer com que ele volte a andar. Não consigo honrar sua memória. Mariana sentiu seu coração apertar de empatia. Conhecia aquela sensação de fracasso, a frustração diante de uma máquina que se recusa a cooperar. Talvez este carro precise de alguém que entenda a antiga filosofia da mecânica, disse ela com cautela. Os mecânicos modernos estão acostumados com computadores eletrônicos. Máquinas antigas funcionam de forma diferente, têm alma. Roberto, pela primeira vez desde o início da conversa, olhou para ela diretamente. Havia uma centelha de interesse em seus olhos. A senhora tem razão. Mas onde encontrarei alguém assim? Todos os antigos mestres já faleceram ou estão muito fracos para trabalhar. Mariana abriu a boca para responder, mas naquele momento ouviram passos. Clara apareceu na entrada principal, sua silhueta claramente delineada na luz do hall. Senhor Roberto, está tudo bem? Chamou ela, e em sua voz havia mais controle do que preocupação. Sim, Clara. Só não conseguia dormir. Entendo. Mas o senhor tem uma reunião importante com o conselho amanhã. Deveria descansar. Roberto suspirou e levantou-se do banco. A senhora tem razão, como sempre. Virou-se para Mariana. Obrigado pela conversa, senhorita Oliveira. Às vezes é bom conversar com alguém, normal. Quando ele desapareceu em casa, Clara se aproximou. Seu olhar era frio e penetrante. Senhorita Oliveira, espero que entenda os limites de sua posição nesta casa. Claro, dona Clara. O senhor Roberto está passando por um período difícil. A última coisa que ele precisa é de mais uma decepção de alguém que excede suas competências. O aviso era claro. Mariana acenou com a cabeça e voltou para seu quarto. Mas as palavras de Clara apenas reforçaram sua determinação. Ela vira a dor nos olhos de Roberto, entendia sua frustração. E pela primeira vez em sua vida, tinha a oportunidade de ajudar alguém de uma forma que realmente importava. O problema era que, para fazer isso, ela teria que revelar seu maior segredo. O segundo mês na mansão trouxe a Mariana maior liberdade de locomoção pela casa, mas também uma intensificação da vigilância de Clara. A assistente tinha um talento incomum para aparecer nos momentos mais inesperados, como se estivesse monitorando cada movimento da nova faxineira. Mariana aprendeu a ser cautelosa, mas sua curiosidade sobre o misterioso carro crescia a cada dia. Enquanto limpava a biblioteca, encontrava fragmentos de antigos documentos, esboços técnicos e cartas que lançavam nova luz sobre a história da família Almeida e Silva. O avô de Roberto, Sérgio, era de fato um inventor genial. Suas anotações, escritas com letra cuidadosa, descreviam soluções inovadoras de motores que estavam décadas à frente de seu tempo.
Mas entre as entrelinhas, Mariana também lia algo mais. Uma necessidade desesperada de provar ao mundo o valor da engenharia brasileira. Meu carro viverá por séculos, escrevia ele em uma carta para a esposa. Eu o projetei para suportar tudo. Guerras, turbulências políticas, mudanças tecnológicas. Nele, ao coração do Brasil. Um dia, enquanto limpava o escritório de Roberto, Mariana ouviu vozes vindas de fora da janela. No pátio, estava um homem elegante de terno claro, gesticulando animadamente durante uma conversa com o anfitrião. Isso já é ridículo, Roberto, dizia o estrangeiro com um claro sotaque alemão. Minha empresa enviou 3 dos melhores especialistas em Porsche. Se eles não conseguem consertar este carro, significa que ele é irrecuperável. Roberto estava com os braços cruzados, seu rosto expressando calma determinação. Herr Müller, respeito sua opinião, mas não vou desistir. Este carro significa mais para mim do que o senhor pode entender. Mas por que gastar mais dinheiro? Venda-o para um museu como peça de exposição. Pelo menos recuperará parte dos recursos investidos. Não! Roberto elevou a voz pela primeira vez desde que Mariana o conhecia. Este carro vai andar de novo. Ele precisa andar. O alemão deu de ombros e se afastou, deixando Roberto sozinho no pátio. Mariana viu como seus ombros caíram de exaustão. Naquela noite, incapaz de suportar mais seu silêncio, decidiu escrever uma carta ao pai. Sabia que se alguém pudesse entender seu dilema, seria ele. Pai, escrevia à luz de uma pequena lâmpada em seu quarto. Me encontrei em uma situação sobre a qual não consigo decidir sozinha. Há um homem aqui que sofre por causa de uma máquina que se recusa a obedecer. Sei que poderia ajudar, mas isso significaria trair quem eu sou. E se não der certo? Se eu apenas piorar as coisas? Na manhã seguinte, recebeu a resposta mais rápido do que esperava. Seu pai enviou um breve bilhete com sua mensagem simples característica. Aninha, mãos que sabem consertar o coração partido de uma máquina não podem ficar paradas quando alguém sofre. O risco faz parte da mecânica. Sem risco, não há descobertas. Lembre-se, às vezes, as reparações mais importantes começam com a coragem de olhar onde outros não olharam. Seu pai, naquela mesma tarde, enquanto Mariana passava pelo hall principal, ouviu vozes elevadas vindas do escritório de Roberto. Clara conversava com alguém ao telefone. Não, isso não pode continuar assim. O senhor Roberto está perdendo o rumo e a empresa está sofrendo. O conselho já está questionando o estado mental dele. Mariana parou, fingindo polir os corrimãos da escada. Entendo seu ponto de vista, mas o senhor precisa entender. Essa obsessão pelo carro está destruindo tudo o que o avô e o pai construíram. Talvez se alguém, discretamente, fizesse com que o carro fosse completamente destruído. Às vezes, é preciso matar a esperança para que um homem possa seguir em frente. Mariana sentiu o sangue gelar nas veias. Clara não estava apenas sem ajudar a resolver o problema. Estava ativamente sabotando todas as tentativas de reparo. Nesse momento, Roberto entrou no escritório. Clara, isso foi uma conversa de negócios? Sim, senhor Roberto. O conselho expressa preocupação. Entendo. Roberto soou cansado. Mas, por favor, lembre-se de que as decisões sobre minha vida pessoal eu tomo sozinho. Claro, eu só queria... Eu sei o que a senhora queria e aprecio a preocupação. Mas este carro permanecerá intacto. Quando Clara deixou o escritório, passando por Mariana sem dizer uma palavra, havia algo ameaçador em seu olhar. Mariana fingiu não notar, mas em seu íntimo, sabia que tinha testemunhado algo importante. Naquela noite, deitada na cama, pensou nas palavras de seu pai e no que ouvira. Roberto precisava de ajuda, mas estava cercado por pessoas que, por várias razões, não queriam que ele a recebesse. Decidiu agir. Na manhã seguinte, enquanto a casa ainda dormia,
Ela se esgueirou para o pátio. A garagem estava fechada, mas uma das janelas laterais estava entreaberta. Pelo vão, podia ver a forma do carro coberto por uma lona. Mesmo através do tecido, ela podia ver as linhas elegantes da carroceria, características dos anos 60. Mas algo nas proporções, na forma como a luz incidia nas formas ocultas, lhe dizia que não era um carro comum, era uma obra-prima de engenharia. Bonito, não é? Mariana virou-se rapidamente. Atrás dela estava um homem de macacão de trabalho. Devia ter uns 50 anos. Suas mãos estavam manchadas de óleo, e em seus olhos havia o cansaço de quem lutou por muito tempo contra um problema impossível. Desculpe, eu só... Não precisa se desculpar. Sou o Bartosz Viana, o mecânico-chefe da oficina, e imagino que a senhora é a nova faxineira de que todos falam. Mariana acenou com a cabeça, incerta se deveria se apresentar. Sabe, continuou Bartosz olhando para a garagem, trabalho com máquinas há 30 anos. Já consertei de tudo, de tratores a carros de corrida. Mas este carro, ele balançou a cabeça, é como tentar resolver um quebra-cabeça ao qual alguém escondeu metade das peças. O que o senhor quer dizer? Bartosz a olhou atentamente, como se avaliasse se podia confiar nela. A senhora sabe alguma coisa de mecânica, senhorita Oliveira? A pergunta de Bartosz pairou no ar como um pavio aceso. Mariana sentiu que aquele era o momento crucial, o primeiro passo para a verdade ou o último antes do desastre. Um pouco, respondeu com cautela. Meu pai me ensinou o básico. Bartosz acenou com a cabeça, mas em seus olhos ela viu um brilho de interesse. O básico é às vezes mais do que técnicas avançadas. Este carro foi construído em uma época em que a mecânica era uma arte, não uma ciência. Cada peça era ajustada manualmente, cada elemento tinha sua personalidade. Aproximaram-se da janela da garagem. À luz da manhã, Mariana pôde ver melhor a forma escondida sob a lona. Já tentei de tudo, continuou Bartosz. Troquei cada peça que consegui identificar. Verifiquei o sistema elétrico 3 vezes. O motor parece novo. Mas quando tento ligá-lo, ele suspendeu a voz. Nada. Como se faltasse alguma coisa. O senhor tem os esquemas de construção, os projetos originais do avô de Roberto? Bartosz olhou para ela surpreso. Dona Clara diz que eles se perderam durante a guerra. Dizem que só sobraram alguns fragmentos, mas estão incompletos. Algo em seu tom sugeria que ele tinha suas dúvidas sobre essa versão dos fatos. Nesse momento, ouviram passos na cascalheira. Clara se aproximava da garagem, seu olhar focado e insatisfeito. Senhor, Viana, o senhor tem um momento? O conselho gostaria de saber sua opinião sobre novas tentativas. Bartosz acenou para Mariana e caminhou em direção à assistente. Mas antes de ir, sussurrou. Se a senhora realmente sabe alguma coisa sobre mecânica, talvez pudesse vir amanhã à noite. Mostrarei este carro. Às vezes um olho fresco vê o que a experiência não percebe. Mariana acenou com a cabeça e se afastou rapidamente antes que Clara pudesse fazer perguntas indesejadas. O resto do dia passou em seus deveres rotineiros, mas seus pensamentos giravam em torno da oportunidade de amanhã. À noite, limpando a biblioteca, ela se deparou com algo que poderia mudar tudo. Atrás de um dos livros, na prateleira mais alta, havia uma pequena pasta empoeirada. Dentro, havia documentos em alemão, polonês e russo. Ela não entendia o conteúdo, mas as datas, 1944, 1945, e os nomes de empresas sugeriam que tinham relação com a guerra. Um documento chamou particularmente sua atenção. Era uma carta em polonês, assinada por Sérgio Almeida e Silva. Fragmentos eram difíceis de ler, mas algumas palavras se destacavam claramente. Mecanismo oculto, apenas para a família, última linha de defesa. Antes que pudesse ler mais, ouviu passos no corredor.
Rapidamente ela guardou os documentos de volta e fingiu espanar as prateleiras. Roberto entrou na biblioteca. Parecia ainda mais cansado do que o normal. Senhorita Oliveira, desculpe incomodar. Estou procurando um livro. Ele parou ao notar que ela estava exatamente embaixo da prateleira onde acabara de encontrar os documentos. Por um momento, eles se olharam em silêncio. Mariana sentiu o coração bater como um tambor. A senhora encontrou algo em comum aí? Perguntou ele baixinho. Mariana teve um segundo para tomar uma decisão que poderia definir seu futuro. Sim, há documentos antigos aí. Parecem importantes. Roberto rapidamente pegou uma cadeira e subiu nela, alcançando a mesma pasta. Ao abri-la, seu rosto ficou pálido. Meu Deus! Achei que isso tivesse sido destruído anos atrás. São documentos do seu avô? Roberto acenou com a cabeça, folheando as páginas com as mãos trêmulas. São detalhes de construção que ele escondeu até mesmo de seus colaboradores mais próximos. Aqui está... Ele parou, apontando para um dos documentos. Aqui está a descrição de um mecanismo de segurança oculto. O avô o instalou depois de saber que os alemães planejavam confiscar seu protótipo. Mariana sentiu excitação. Era isso. A chave para todo o mistério. Que tipo de segurança era? Um sistema que bloqueava o motor se você não soubesse a sequência exata de partida. Isso era para proteger o carro contra roubo ou uso não autorizado. Roberto olhou para ela. Por todos esses anos, pensei que o problema estivesse na mecânica. E, na verdade, o carro simplesmente esperava a senha correta. E o senhor sabe essa senha? Roberto balançou a cabeça. O avô morreu antes de me transmiti-la. Restou-me apenas uma lembrança de infância, que ele dizia algo sobre o coração do Brasil, mas nunca entendi o que ele queria dizer. Mariana sentiu sua mente começar a trabalhar a todo vapor. Coração do Brasil. No contexto de um engenheiro patriota dos anos 40, isso poderia significar muitas coisas. Senhor, Almeida e Silva, disse ela com cautela, eu poderia dar uma olhada neste carro, não como faxineira, mas como alguém que entende de máquinas antigas? Roberto a observou por um longo momento, como se avaliasse o peso de sua resposta. A senhora tem experiência com esse tipo de mecânica? Mais do que minha profissão atual sugere. Por que quer ajudar? Mariana pensou na resposta. Porque vejo o quanto o senhor sofre. E por quê? Porque toda máquina merece uma segunda chance. Roberto assentiu lentamente. Certo, amanhã à tarde. Mas Dona Clara não pode saber. Ela tem sua própria opinião sobre novas tentativas de reparo. Entendo. Quando Roberto deixou a biblioteca, levando consigo a pasta com os documentos, Mariana permaneceu sozinha com seus pensamentos. Amanhã, pela primeira vez em meses, ela poderia ser ela mesma, uma mecânica, não apenas uma faxineira fingindo invisibilidade. Mas sabia também que, se não desse certo, se falhasse com Roberto como todos os outros especialistas falharam, ela não poderia mais se esconder atrás da máscara de uma simples serva. Teria que enfrentar as consequências de revelar a verdade sobre sua identidade. Naquela noite, ela não dormiu, pensando nas palavras do avô de Roberto. Coração do Brasil. Em sua mente, as primeiras teorias começavam a se formar sobre o que isso poderia significar. A tarde seguinte se arrastou infinitamente. Mariana cumpria seus deveres mecanicamente, sua mente completamente focada no que estava por vir. Cada olhar de Clara parecia desconfiado. Cada comentário dela soava como uma ameaça velada. Às 4 da tarde, Roberto discretamente acenou para ela passando pelo hall. Era o sinal. 10 minutos depois, Mariana estava em frente à porta da garagem. Seu coração batia tão forte que ela tinha certeza de que todos na mansão podiam ouvir. Roberto abriu a porta e a deixou entrar. A primeira visão do carro tirou-lhe o fôlego. Sob a lona estava o veículo mais bonito que ela já vira. As linhas da carroceria eram elegantes e fluidas,
A pintura, embora empoeirada, ainda tinha um brilho verde escuro profundo. O cromo brilhava como prata, e cada detalhe testemunhava uma incrível precisão de fabricação. Meu Deus! Sussurrou involuntariamente. É assim que todos reagem ao vê-lo pela primeira vez, disse Roberto com melancolia. Meu avô trabalhou nele por 5 anos, chamava-o de sua obra de vida. Bartós, que já estava na garagem, aproximou-se deles. Senhorita Oliveira, certo? O senhor Roberto disse que a senhora tem conhecimento sobre carros antigos. Mariana acenou com a cabeça, mas sua atenção estava totalmente focada no veículo. Aproximou-se, seu olhar escaneando automaticamente os detalhes de construção. O instinto de mecânica prevaleceu sobre o medo de ser descoberta. Este não é um carro comum, disse ela, passando os dedos pela capô. Essas proporções, a forma como a carroceria é balanceada, era um veículo projetado não apenas para andar, mas para sobreviver. Sobreviver? Perguntou Roberto. Por favor, veja a espessura do metal, a forma como as juntas são soldadas. Não era uma simples limusine para ricos, era um veículo pensado como um refúgio, uma fortaleza móvel. Bartosz e Roberto trocaram olhares. Nunca pensei nisso dessa forma, disse o mecânico. Mas a senhora tem razão. A construção é excessivamente reforçada para um veículo civil. Mariana abriu o capô. O motor era uma obra-prima de engenharia. Cada peça perfeitamente ajustada, cada elemento feito com os melhores materiais. Mas algo estava errado. Onde estão os esquemas elétricos? Perguntou. Bartosz mostrou a ela uma pasta com a documentação. Mariana folheava as páginas, suas sobrancelhas franzidas de concentração. Aqui está o problema, disse ela finalmente. Este esquema não corresponde à realidade. Vejo fios adicionais, componentes que não estão marcados na documentação. Pode ser um erro nos documentos? Sugeriu Roberto. Não, foi intencional. Mariana olhou para ele. Seu avô desenhou esquemas falsos. O sistema real está escondido. Durante a próxima hora, Mariana examinou cada centímetro do motor, suas mãos movendo-se com a segurança de quem entende máquinas em nível intuitivo. Roberto a observava com crescente espanto. Não era uma faxineira brincando de mecânica. Era uma verdadeira profissional. Aqui, disse ela finalmente, apontando para um pequeno painel sob o painel. Este não é um componente original. É uma caixa de controle adicional. Bartosz inclinou-se para ver melhor. Meu Deus, a senhora tem razão. Como não percebi isso? Porque estava perfeitamente escondido. Vejam, a cor, a textura, até a idade do metal foram perfeitamente combinadas. É obra de um mestre. Mariana abriu cuidadosamente o painel. Dentro havia uma complexa mistura de elementos mecânicos e elétricos, mostradores, alavancas, pequenos interruptores. Sistema de senha, sussurrou Roberto. Este é o mecanismo de segurança. Mas como usá-lo? Perguntou Bartosz. Mariana observou o dispositivo, sua mente trabalhando a todo vapor. Nos documentos que encontraram, o avô mencionou o coração do Brasil. Senhor Almeida e Silva, o senhor se lembra de mais alguma coisa da infância? Algum detalhe sobre o que o avô dizia sobre o coração do Brasil? Roberto fechou os olhos, buscando em suas memórias. Lembro que ele sempre dizia isso com grande seriedade e que estava ligado a datas importantes para o nosso país. Datas! Mariana olhou novamente para o painel de controle. Os mostradores tinham números, os interruptores podiam ser ajustados em diferentes posições. Pode ser uma data. Que data seria a mais importante para um patriota dos anos 40? A Constituição de 3 de maio, sugeriu Roberto. Mariana cuidadosamente ajustou os mostradores para 3/05/1791. Nada aconteceu. Talvez a reconquista da independência? Tentaram 11/11/1918. Novamente, nada. Bartosz coçou a cabeça. E talvez seja algo mais pessoal?
Data de nascimento, casamento. Roberto endireitou-se de repente. Espere. Minha avó sempre dizia que o avô a chamava de seu coração do Brasil. Talvez não seja sobre o país, mas sobre ela? Qual era a data do casamento deles? 15 de agosto de 1920. Lembro, porque minha avó sempre dizia que se casaram no dia do Milagre do Rio. Mariana, com as mãos trêmulas, ajustou os mostradores para 15/08/1920. Ouviram um leve clique e então um zumbido mecânico. O motor roncou e ganhou vida. Por um momento, os três ficaram em estado de choque, ouvindo o ronco constante do motor perfeitamente ajustado. Após 3 anos de silêncio, o carro estava vivo novamente. Conseguimos! Sussurrou Roberto e lágrimas brilharam em seus olhos. Realmente conseguimos. Mas a alegria foi curta. Nesse momento, a porta da garagem se abriu com estrondo. No limiar, estava Clara, seu rosto uma máscara de fúria fria. Então é isso. A nova faxineira se revela uma mecânica milagrosa. Sua voz era glacialmente calma. Isso é muito interessante. Mariana sentiu seu estômago subir à garganta. Tudo havia acabado. Dona Clara, começou Roberto. Não, Sr. Roberto. Desta vez, serei eu a falar. Clara entrou na garagem, seu olhar perfurando Mariana. Porque vejo que esta dama tem ainda mais segredos do que parecia. Ela apontou para uma pequena pasta em sua mão. Verifiquei seu passado muito cuidadosamente, senhorita Oliveira. Ou talvez devesse dizer, senhora Mariana Oliveira, ex-proprietária de uma oficina mecânica, graduada em engenharia, especialista em veículos clássicos. Mariana sentiu o mundo girar ao seu redor. Então a pergunta é, continuou Clara, por que alguém com tais qualificações se passaria por faxineira? E o que mais ela nos esconde? O silêncio na garagem era tão denso que podiam ouvir apenas o ronco metódico do motor recuperado. Mariana sentiu todos os olhares perfurando-a. Clara com triunfo, Bartos com espanto e Roberto com algo que parecia dor. Isso é verdade? Perguntou Roberto baixinho. A senhora mentiu sobre quem é? Mariana quis responder, mas as palavras ficaram presas em sua garganta. Todos os argumentos, todas as explicações pareciam agora patéticas. Claro que mentiu, interveio Clara, abrindo a pasta e tirando os documentos. Mariana Oliveira, proprietária da oficina Alto Coração em Pouso Alegre, graduada em mecânica na Universidade Federal de Minas Gerais. Especialidade, veículos clássicos e motores antigos. Cada palavra era como um golpe. A empresa faliu no ano passado após um de seus projetos de restauração incendiar completamente. As perdas ultrapassaram R$ 1 milhão. Desde então, a senhorita Oliveira aceitou vários trabalhos sob um nome falso, escondendo sua formação. Isso não é... quer dizer... Começou Mariana, mas Roberto levantou a mão, pedindo silêncio. Por quê? Perguntou ele, olhando-a nos olhos. Por que me enganou? Mariana sentiu lágrimas se acumularem em seus olhos. Porque ninguém queria me contratar. Assim que viam em meu currículo minha formação, imediatamente supunham que eu quiséssemos reformar o negócio deles, ou que eu era muito cara para trabalhos simples. E eu precisava de cada centavo. Mas por que faxineira? Por que não procurou trabalho em sua área? A voz de Roberto era calma, mas Mariana ouvia nela um tom de dor. Porque depois do que aconteceu com minha empresa, depois daquele incêndio, ninguém mais na área confiava em mim. Diziam que eu era irresponsável, que não sabia gerenciar e talvez tivessem razão. Clara juntou os documentos com satisfação. Agora vemos as verdadeiras cores, não é? Uma impostora que se infiltrou em nossa casa sob uma identidade falsa. Quem sabe que outros motivos ela tinha? Dona Clara, interrompeu Bartos bruscamente, até então calado. Independentemente do passado da senhorita Oliveira, ela acabou de fazer algo que ninguém de nós conseguiu por 3 anos. Ela consertou este carro.
Sim, muito conveniente, riu amargamente Clara. Uma faxineira acidental descobre a solução que nenhum dos melhores especialistas da Europa conseguiu? O senhor não acha isso suspeito? Roberto parecia estar lutando com um conflito interno. De um lado, a alegria de recuperar o carro do avô, do outro, a sensação de traição por alguém em quem ele começou a confiar. Não entendo, disse ele finalmente. Se a senhora é tão qualificada, por que não me disse a verdade desde o início? Eu poderia ter contratado a senhora como mecânica. Por que você achava que eu era uma impostora? Explodiu Mariana, sua frustração finalmente encontrando vazão. Achava que eu queria tirar proveito da sua situação difícil para meus próprios fins. Todos pensam assim quando veem uma mecânica com problemas financeiros. Isso não é verdade. É verdade. Por um ano após a falência, tentei encontrar trabalho na área. Enviei currículos, fui a entrevistas, sempre o mesmo, ou não acreditavam nas minhas qualificações porque sou mulher, ou achavam que eu era muito arriscada depois do que aconteceu com minha empresa. As palavras jorravam dela como um rio represado. Então comecei a esconder quem eu sou. E sabe de uma coisa? Finalmente encontrei trabalho. Finalmente pude pagar minhas dívidas, mandar dinheiro para meus pais, viver como uma pessoa, mesmo que isso significasse fingir ser alguém que não sou. Clara cruzou os braços. Uma história muito emocionante, mas não muda o fato de que enganou o Sr. Roberto. E agora que conseguiu consertar o carro, o que ela vai querer em troca? Dinheiro? Uma posição na empresa? Ou algo mais? As últimas palavras soaram como uma acusação de intenções muito mais graves. Não quero nada, gritou Mariana. Só queria ajudar. Vi o quanto o senhor sofria por causa deste carro e sabia que podia ajudar. É só isso. Bartos aproximou-se. Senhor Roberto, talvez devêssemos... Mas Roberto balançou a cabeça. Não, preciso pensar sobre isso. Ele olhou para Mariana com algo que parecia mágoa. Por algumas semanas pensei que estava te conhecendo, que talvez finalmente tivesse conhecido alguém de verdade, sincera. E agora descobre que o tempo todo a senhora mentiu. Mentir sobre meu passado, mas não sobre meus sentimentos, disse Mariana baixinho. Não sobre querer te ajudar. Clara bufou. Que tocante, mas acho que a melhor solução seria a senhorita Oliveira deixar nossa casa, hoje mesmo. Dona Clara tem razão, disse Roberto após um longo momento. Acho que será melhor para todos se a senhora for embora. Mariana sentiu seu coração se partir. Não por perder o emprego, isso ela já havia passado, mas por algo em sua voz que lhe dizia que ela acabara de perder muito mais do que um emprego. Entendo, disse ela, tentando manter a dignidade. Vou arrumar minhas coisas e irei embora ainda hoje. Ela caminhou em direção à porta, mas parou perto do motor que ainda ronronava calmamente. Para sua informação, disse ela sem olhar para ninguém, este carro vai precisar de um óleo especial. O avô usava uma mistura que ele mesmo desenvolveu. A fórmula está em suas anotações. E lembre-se, o sistema de segurança ativa a cada desligamento do motor. O senhor terá que digitar o código toda vez. Ela saiu da garagem, deixando para trás o silêncio interrompido apenas pelo ronco calmo do motor. A única prova de que seu trabalho tinha sentido. Em seu quarto no sótão, ela arrumava seus poucos pertences, ouvindo uma discussão acalorada acontecer lá embaixo. A voz de Bartos estava elevada. Clara falava fria e factualmente, e Roberto estava em silêncio. Ao descer pela última vez a escada com a mala na mão, ela cruzou com Célia, a governanta mais velha. Mariana, querida, sussurrou a mulher. Ouvi o que aconteceu, não é justo. Você consertou o que ninguém mais conseguiu, mas menti sobre quem eu sou. E daí? Isso mudou algo na forma como você executou seu trabalho? Na maneira como ajudou os outros? Mariana não respondeu. Um táxi, chamado por Clara, esperava na saída. Ao entrar no carro, ela viu pela janela da biblioteca a silhueta de Roberto.
Ele estava parado, olhando em sua direção. Por um momento, seus olhares se cruzaram. Em seus olhos, ela viu algo que parecia mágoa, mas também havia raiva e, o que mais doía, decepção. O táxi partiu e a mansão Almeida e Silva desapareceu atrás da curva. Mariana olhou pela janela traseira até que o último vestígio do elegante edifício se dissipou na luz crepuscular. Ela voltava para Pouso Alegre com a sensação de que deixava para trás não apenas um emprego, mas também uma parte de si mesma que estava apenas começando a descobrir. Uma semana em Pouso Alegre se arrastou como uma eternidade. Mariana alugou um pequeno quarto nos arredores e tentou voltar à normalidade. Mas cada dia trazia dolorosas lembranças. Ao acordar de manhã na cama estreita, por um momento ela esquecia onde estava e procurava com o olhar as altas janelas da mansão. Seu pai a recebeu sem perguntas, mas ela via em seus olhos uma silenciosa preocupação. À noite, sentavam-se em sua pequena oficina, onde ele consertava tratores e cortadores de grama antigos. O cheiro familiar de óleo e metal a confortava, mas já não como antes. "Você sente falta daquele lugar", disse ele no quarto dia, enquanto ela, sem pensar, ajustava o mesmo parafuso pela 10ª vez. "Sinto falta da sensação de estar fazendo algo importante", respondeu ela. "De que minhas habilidades têm sentido?" "E aquele homem, o Roberto?" Mariana congelou. Seu pai sempre fora perspicaz, mas desta vez ele acertou em cheio. "Eu pensei que talvez ele visse em mim algo mais do que apenas mais uma impostora. Mas fui ingênua." O pai largou a ferramenta e a olhou atentamente. "Ou talvez o problema esteja em outro lugar. Talvez você tenha medo de que ele tivesse razão em se sentir traído." As palavras a atingiram como uma faca. Durante toda a semana, ela evitara justamente esse pensamento, que Roberto tinha motivos para estar zangado. Na sexta-feira à noite, o telefone tocou. Mariana esperava que fosse um dos fazendeiros locais com um problema mecânico, mas a voz do outro lado era diferente. "Senhorita Mariana? Aqui é o Bartos Viana." Seu coração saltou